Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? 7º ano IEJA 3. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Espero que estejam todos bem e tenham descansado bastante nesse recesso. Então vamos lá iniciar nossa aula de hoje. O nosso conteúdo hoje nós vamos trabalhar um gênero textual, o gênero poema. O poema é um gênero textual pertencente ao gênero lírico da literatura, geralmente escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. A palavra poema ela deriva do verbo grego poieo, que significa fazer, criar ou compor. O número de versos em cada estrofe é livre e pode variar dentro do mesmo poema. Então vamos lá ver os tipos de poema. O poema ele pode ser lírico. Quando ele é lírico, ele está mais relacionado aos sentimentos e pensamentos do poeta. Ele pode ser épico, quando ele está focado em situações e entidades míticas e reais, né? Tá ligado mais ao o ficcional, certo? O dramático, ele é formado através das falas dos personagens, tá ligado à dramatização. E o narrativo, quando ele vai descrever uma história. Eu tenho aí a diferença entre poesia e poema. Muitas vezes nós ficamos pensando, poesia e poema é a mesma coisa? Considerando que um poema sempre contém poesia, é comum que os termos sejam utilizados como sinônimos, né? Eles querem dizer basicamente a mesma coisa. No entanto, o poema é apenas uma das formas de expressar a poesia. Ou seja, a poesia, o que um artista expressa, e o poema é como um artista expressa, certo? Então, essa é aí a diferença. Então, um está interligado ao outro. Os elementos do poema. Então, o poema ele é um conjunto de versos. Um conjunto de versos forma um poema. Então, eu vou ter o verso, que vai ser cada linha do poema, certo? Então, cada linha é a composição de uma composição poética dotada de um ritmo e cadência determinados. Então, cada linha do poema é um verso. E o grupo de versos que formam geralmente sentido completo no poema é a estrofe. Então, o conjunto de versos vai formar uma estrofe. As estrofes do mesmo poema são separadas umas das outras por um espaço em branco. Então, eu vou ter lá os versos juntinhos, formando a estrofe, e as estrofes vão ser separadas por um espaço branco. O ritmo. O ritmo do poema é a sucessão de sons fortes, sílabas tônicas, e sons fracos quando eu tenho as sílabas átonas, repetidas com intervalos regulares ou variados que dão musicalidade, né? A melodia ao poema. Então, o meu ritmo, né, dentro do meu poema, ele vai ser identificado a partir dos sons das sílabas, que vai dar essa tonicidade ao poema. No poema, as pausas existem não necessariamente através de sinais de pontuação, certo? Então, ao contrário de outros textos, né, onde a gente pausa através de sinais de pontuação, no poema não necessariamente, mas as palavras em si, elas vão provocar essa melodia e vão fazer com que dê sequências a esses sons, provocando as pausas ou aquela questão mais rápida, certo? Então, não necessariamente usando os sinais de pontuação. A rima, a famosa rima, né? Que é um recurso bastante utilizado em poemas, porém pode vir ou não dentro de um poema. Então, é um recurso usado nos poemas para dar sonoridade. Consiste em colocar palavras com sons iguais a partir da última vogal tônica no meio, rima interna, ou no final, ou no fim, né? Quando a rima final do verso. No entanto, há poemas que não possuem rimas e são chamadas de versos brancos. Então, quando não há rima, são versos brancos, tá? Então, a rima ela vai ser consistida em
no finalzinho ali daquelas palavras, né? Onde vai uma tá interligada à outra com os sons iguais. Verso e métrica. O verso, como falei para vocês, é cada linha de um poema. A métrica representa as medidas dos versos utilizados. Assim, os versos são classificados de acordo com as sílabas poéticas que apresentam. São eles: monossílabo, quando o verso é com uma sílaba poética; dissílabo, com 2 sílabas poéticas; trissílabo, verso com 3 sílabas poéticas; tetrassílabo, 4 sílabas poéticas; pentassílabo, 5 sílabas poéticas, e assim, sucessivamente, certo, pessoal? Não vou repetir para não ficar cansativo. Eu tenho aí a sequência de acordo com cada sílaba presente nos versos, e aí cada uma vai trazer uma nomenclatura diferente. Os tipos de versos. Os versos, eles podem ser regulares, certo? Ou também chamados isométricos, quando eles possuem a mesma medida. Eles também podem ser livres, certo? Ou heterométricos, que são aqueles que têm medidas diferentes, certo? São irregulares. E os versos brancos, também chamados de versos soltos, que são aqueles que não apresentam esquemas de rima, como falei para vocês. Se não tiver rima, é chamado um verso branco. A estrofe representa o conjunto de versos, né? Então, o conjunto de versos vai formar a estrofe. De acordo com cada agrupamento, as estrofes são classificadas em: quando a estrofe ela tem um verso, ela é chamada de monóstico. Quando ela tem 2 versos, dístico. Quando ela tem 3 versos, terceto. Quando ela tem 4 versos, quadra ou quarteto. Estrofe com 5 versos, quintilha; 6 versos, sextilha; 7 versos, septilha; 8 versos, oitava; 9 versos, nona; e 10 versos, décima. Então, está de acordo aí com cada estrofe. Os tipos de estrofe. Segundo a métrica de cada verso, a estrofe ela pode ser simples, quando o poema ele é composto de versos que possuem a mesma medida. Então, eu vou ter uma estrofe simples. Quando o poema ele agrupa versos de medidas diferentes, aí eu vou ter uma estrofe composta. E o poema com agrupamento de versos sem rigor métrico, sem medição, ela vai ser uma estrofe livre. Os tipos de rima. As rimas também elas têm algumas classificações, certo? Dependendo do esquema de rimas utilizado no poema, elas são classificadas em rimas alternadas, quando são formadas entre versos pares e versos ímpares. Rimas opostas estão localizadas entre o primeiro e o quarto verso, entre o segundo e o terceiro verso. Rimas emparelhadas estão entre o primeiro e o segundo verso, entre o terceiro e o quarto, né? Elas estão ali juntinhas, um após um verso. Rimas internas, aquelas que aparecem no interior dos versos. A estrutura. Quanto à estrutura de um poema, ela é classificada em 2 tipos. A estrutura interna, que corresponde aos aspectos relacionados ao conteúdo explorado no poema, né, ao tema abordado, a linguagem, o discurso, a opinião do autor, né, o eu poético ali presente no poema, e a organização. Então, todos esses elementos fazem parte da estrutura interna do poema. Já a estrutura externa, ela representa os aspectos formais do poema, ou seja, a forma do poema em que inclui os tipos de versos, de estrofes, o esquema de rimas, a métrica e etc. Então, esses elementos estão relacionados à estrutura externa.
Vale ressaltar que existem os poemas de forma fixa e os de forma livre, os quais não apresentam uma estrutura rígida. Alguns poemas de forma fixa muito utilizados pelos poetas são o soneto, que é formado por 14 versos, sendo que 2 deles são quartetos e 2 tercetos, né? Então, o soneto ele é bem conhecido, né, por ter 2 quartetos e 2 tercetos. Então, é uma forma fixa. Esse tipo de poema, soneto, apresenta uma forma fixa, onde sua estrutura ela não é modificada. A trova, que é formado por uma estrofe com 4 versos heptassílabos, ou seja, com 7 sílabas poéticas. O haikai, que é formado por 3 versos terceto, sendo o primeiro verso composto de 5 sílabas poéticas, pentassílabo, o segundo de 7 sílabas poéticas, heptassílabo, e o terceiro de 5 sílabas poéticas, pentassílabo. Então, esses dois poemas aí, eles também possuem uma forma fixa. Então, eu trouxe aí 2 exemplos, certo? De um soneto. Observem aí que nesse soneto da fidelidade, eu tenho aí 2 quartetos e 2 tercetos, né? Tem aí uma forma fixa. Então, eu tenho o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso me dizer do amor que tive, que não seja mortal, posto que é chama, mas que seja finito enquanto dure. Então, tem o soneto da fidelidade de Vinícius de Moraes. E aí, do lado, eu trouxe um exemplo de haikai, né? Quando eu tenho aí 3 versos, né? A estrela cadente me caiu ainda quente na palma da mão. Então, eu tenho aí um exemplo de haikai. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe um poema de Elias José, que tem o título Caixa Mágica de Surpresa. Caixa Mágica de Surpresa. Esse poema aí ele vai falar do livro, certo? Um livro é uma beleza, é uma caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves, que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta com folhas e flores, e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata do mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. Observem aí que nesse poema, né, Caixa Mágica de Surpresa, eu tenho algumas rimas, né? Eu tenho aí, ó, beleza, surpresa, mudo e tudo, né? Então, ele apresenta aí algumas rimas. E ele não é um poema de forma fixa, né? Ele não tem uma sequência exata, fixa, né? Eu tenho algumas estrofes com 4 versos, outra com mais, certo? Então, não é um poema de forma fixa. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre poema, certo? Espero que tenham compreendido um pouco. Sei que é bastante informação, às vezes confunde um pouco. Mas aí estão as referências. Muito obrigada pela atenção de vocês. Sonhem alto e sonhem muito, pois este é o primeiro passo para conquistar algo. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima aula.